Olá, boa noite a todos e todas, mais uma vez aqui para a nossa reunião virtual das quartas-feiras no nosso canal. Que estejamos em paz nos nossos lares, envolvidos em muita luz e na certeza de que, durante a nossa reunião, a espiritualidade do bem dessas duas casas de amor e caridade estarão nos visitando, derramando bênçãos divinas, como se assim estivéssemos no nosso salão doutrinário. Que a tua paz, a tua luz se faça sobre nós. A palestra hoje será comigo mesma, pedindo aos irmãos de luz que me inspirem, me abençoem, que possamos ter boas reflexões, depois possamos internalizar o que nos cabe daquela palestra, não só buscar o que cabe ao outro, né, mas também o que nos cabe diretamente naquela palestra, né? E eu principalmente, né, se o tema caiu para mim, principalmente. Na noite de hoje, o nosso tema será Nem Todos os que Dizem Senhor, Senhor. Então vamos entender a mensagem do Cristo, que ela é sempre profunda e precisamos sim refletir para fazê-la chegar perfeitamente bem ao nosso entendimento. Então vamos fechar os nossos olhos, pedir a Deus amparo, pedir proteção para os nossos lares neste momento, para todos nós, para os nossos familiares, pedindo aos amigos de luz que já possam estar derramando abundantemente sobre nós as bênçãos divinas de amor, de paz, de harmonia, de saúde, de imunidade que tanto desejamos. E aí, Senhor, nessa certeza do amparo divino, nessa certeza da Tua luz que nunca nos falta, abrimos o nosso coração, conectamos a nossa mente ao alto com a espiritualidade do bem e podemos, sim, participar em paz e com tranquilidade da nossa reunião doutrinária da noite. Muita paz para todos nós, que assim seja. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, e em Teu nome não expulsamos demônios, e em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu. E foi grande a sua queda. Olá, gente! Então, assistimos aí o videozinho, capítulo 18, muitos os chamados e poucos os escolhidos, e os textos bíblicos que Kardec separou para os itens de 6 a 9, né, do Evangelho, esse capítulo 18. Além desses textos bíblicos que nós vimos aí no videozinho, né, Kardec também separou o capítulo 5, versículo 19 de São Mateus, que diz o seguinte, né? Aquele que violar um desses menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como último no reino dos céus, mas será grande no reino dos céus aquele que os cumprir e ensinar. Está em São Mateus, capítulo 5, né? Então, Kardec, ele nos traz um grande aprendizado de que não adianta formulações mágicas, em palavras
pomposas, se a gente quiser efetivamente, né, seguir Jesus Cristo para minimamente poder pensar no reino dos céus, né? Então, ainda hoje, muitas pessoas pensam que basta frequentar um templo espírita ou não espírita de qualquer religião, né? Repetir orações, confiar no valor mágico das palavras das orações, né? Basta isso para que já tenham direito a um bom lugar após a morte, né? No caso especificamente do espiritismo, muitos ainda pensam que, pelo simples fato de serem médiums, exercerem regularmente a sua mediunidade, vai uma vez por semana no grupo mediúnico, também só por isso já tem direito a um bom lugar após a morte. Ledo engano, meus queridos, né? Muitas pessoas religiosas também pensam que se encontram protegidas e quando acontece alguma coisa de mais sério e mais grave, uma doença, uma perda grande nas suas vidas, né? Dificuldades que surgem no caminho normalmente de todos nós, né? Lamentam-se. Como estranham, né? Faço tanto e é isso que recebo, né? Então, são a esses, né? E que pensam, na verdade, estão fazendo favor a Deus no cumprimento de seus deveres assumidos com consentimento na espiritualidade, né? É que Jesus se referia, alertando, né? Assim como aos bem-intencionados, que cumprir deveres, certo? É o mínimo que a gente pode fazer para facilitar a convivência entre os homens, né? Na face da terra. E para merecer as bênçãos divinas, que são paz, alegrias, felicidade, harmonia, né? Para conquistar o reino de Deus, é preciso muito, muito mais que simplesmente seguir os deveres que temos que seguir, né? É preciso que a gente desenvolva qualidades nobres que todos nós temos dentro de nós. Essa é a realidade. Todos nós temos os nossos talentos, os nossos tesouros guardados dentro de nós, né? A gente precisa fazer com que essas qualidades, esses talentos se externem, purificando-nos através de experiências de viver, chegando ao final de cada existência terrena, né, reencarnatória, melhor do que é o que chegamos no nosso renascimento, né? Entendendo perfeitamente que não adianta de nada rótulos acadêmicos, sociais, religiosos, não adianta você ser o Papa se você não fizer o seu trabalho interno, nada disso vai resolver a sua vida no mundo espiritual, né? Esses rótulos todos não têm o menor valor na contabilidade divina, né? O que conta na contabilidade divina é o esforço de sentir, pensar, fazer sempre o bem geral e não o bem pessoal e egoísta, né? O que conta na contabilidade divina é sempre ter ações que não causam mal nem prejudicam a ninguém, nunca, né? Nem no ato especificamente falando, nem nas consequências, porque quantos atos que aparentemente são inocentes, mas trazem consequências tão terríveis, né, para algumas pessoas. Então, é preciso a gente ter muito cuidado, analisar muito, fazer sempre um balanço de consequências das nossas atitudes, para a gente ter certeza que não prejudicaremos ninguém como consequência de determinadas atitudes nossas, né? E é claro que o Mestre Jesus se referia aos que se dizem cristãos, nas palavras, nos atos exteriores, né? Referia-se Jesus aos fariseus e saduceus do seu tempo, e hoje nós temos os fariseus e saduceus do nosso tempo, né? Que continuam existindo, inseridos nas instituições religiosas, nas instituições sociais, nas instituições profissionais, que dificultam as ações daquelas pessoas que buscam a sinceridade na sua intenção, na sua vontade de sempre fazer o melhor possível para o bem coletivo, né? E Jesus veio à Terra exatamente para nos ensinar o caminho que nos levará a transcender a condição humana e para vivermos em um reino de paz e amor. Ele vivenciou
tudo o que ele ensinava, né? E por isso ele se constituiu o nosso guia e modelo, né? Eterno guia e modelo. Seus ensinos são a base do bom relacionamento entre todos. E sem considerar as diferenças de usos, de costumes, se nos guiarmos pela moral cristã, trataremos bem a todos, independentemente de onde estarmos, culturas diferentes, né? Mas o amor cristão nos guia para um bom relacionamento entre todos. Guiando-nos pelas palavras do Mestre Jesus, por seus ensinamentos, nós nivelaremos toda a humanidade, né, no mesmo destino. E qual é esse destino? O nosso destino final é a perfeição, é a felicidade, né? Perfeição que só vai ser alcançada mediante o nosso caminhar aqui reencarnatório, que a carne facilita o nosso aprendizado, nos ajuda em muito para que possamos crescer moralmente, espiritualmente, mentalmente. Então, na verdade, meus irmãos, ser cristão é aceitar no íntimo de cada um de nós um Deus que é simplesmente perfeição, um Pai que é todo poder, toda bondade, que não discrimina ninguém, que não tem privilégios para com ninguém, um Pai que é justo, que é sábio, é bom no absoluto, nunca falha, é todo poder e toda bondade. Então, ser cristão, meus irmãos, seguir o Mestre Jesus, é buscar sacrificar-se combatendo as suas imperfeições, combatendo o orgulho, o egoísmo, a cupidez, em favor do desenvolvimento de si mesmo e ajudando todos aqueles que estiverem ao seu redor, a todos aqueles a quem ele puder colaborar também neste crescimento, né? É trabalhar a humildade, entendendo que somos um nada, ainda temos um longo caminho a percorrer. Um dia sim, todos nós seremos anjos, não há dúvidas disso, mas ainda temos um longo caminho a percorrer, meus irmãos. Então vamos humildemente buscar os nossos passinhos, que ainda são bem lentos. Como diz Lulu Santos naquela música, passos de formigas sem vontade. E é mais ou menos por aí que infelizmente caminha a humanidade. Nós, como humanidade que somos, também caminhamos muito lentamente. O progresso que conseguimos realizar a cada processo reencarnatório é muito pequeno. Ainda temos um longo caminhar, com certeza, né? Para combater o nosso orgulho, o nosso egoísmo, que ainda é tão ferrenho na maioria de nós. Sempre normalmente olhamos primeiro para o nosso umbigo e só depois para os que estão ao nosso redor, né? Vamos trabalhar a nossa humildade sempre, compreendendo a nossa pequenez, trabalhar o altruísmo, trabalhar o desapego aos bens materiais, meus irmãos. Se temos recursos, ai, que maravilha, não estamos condenados, não. Deus não condenou a riqueza, desde que ela seja usada em benefício de todos. Esse é a destinação daqueles que têm muito dinheiro, que têm poder aquisitivo, que eles possam trabalhar em benefício de muitos. Aqueles que são muito ricos e que propagam a paz, a caridade, que beneficiam com empregos famílias inteiras, estão cumprindo o papel verdadeiro da fortuna, não estão olhando apenas para o próprio umbigo, né? Então vamos desapegar dos bens materiais, sempre usando, por menos que temos, sempre podemos dividir alguma coisa em favor dos outros, promovendo paz, promovendo harmonia, né? Promovendo uma família grandiosa, a família de todos aqueles que estão encarnados aqui neste planeta, uma verdadeira família do bem,
onde todos somos efetivamente, nos enxergamos efetivamente como irmãos em Cristo que somos, né? E também nós precisamos aprender a ser, com a humildade, o mais simples possível. Sejamos despretensiosos, sejamos alegres. A sisudez não é sinal de seriedade, muito pelo contrário, pode fechar portas. Então sejamos alegres, mas aquela alegria cristã, aquela alegria fraterna, aquela alegria que quer incluir a todos que estão ao nosso redor, né? Tenhamos extrema confiança em Deus, certo? E confiemos no Pai Celestial que quer o nosso bem, quer a nossa evolução. Confiemos em nós mesmos no sentido de que somos deuses também. Porque sabemos que todos os homens são perfectíveis. Todos somos perfectíveis, chegaremos à perfeição. Não há dúvida disso. Um dia todos nós seremos anjos, seremos anjos sim, né? Entendendo que o mal é apenas fruto momentâneo da nossa imperfeição espiritual e é provisório, né? E pode ser erradicada da mente e dos corações dos homens, só depende de nós. Depende de nós. Então, meus irmãos, meus queridos irmãos e irmãs, só depende de nós. E Kardec conclui esses itens de 6 a 9 com as seguintes afirmativas: não espereis dobrar a justiça de Deus pela multiplicidade de vossas palavras e de vossas genuflexões. A única via que está aberta para alcançardes a graça em sua presença é a prática sincera da lei do amor e da caridade. São eternas as palavras de Jesus, porque são a verdade. Constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também o penhor da paz, da tranquilidade, da estabilidade nas coisas da vida terrestre. Eis porque todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas, que se apoiarem nessas palavras do Cristo, serão estáveis, como a casa construída sobre a rocha. As que, porém, forem uma violação daquelas palavras, serão como a casa edificada na areia. O vento das renovações e o rio do progresso as arrastarão. Então, esse é o recado de Kardec para todos nós, né? E para finalizar, eu proponho a vocês aqui um dever de casa, certo? Dever de casa que vocês só precisam reportar a vocês mesmos. Ninguém precisa saber das suas respostas. Mesmo porque não terão respostas certas nem erradas. É um verdadeiro diagnóstico. Como estamos? Falamos, Senhor, Senhor? E conseguiremos entrar no reino dos céus? Já estamos no caminho? Já estamos a bom caminho da nossa entrada no reino dos céus? Será? Então, proponho a vocês o seguinte desafio. Nil, não se preocupe, não precisa ser antes de você dormir não, tá? Mas façamos esse desafio, aproveitemos amanhã ou depois de amanhã, um momentinho que tivermos ao longo do dia, estivermos sem fazer nada, certo? E vamos pensar em alguns pontos importantes para sabermos se estamos conseguindo, mesmo que a passos de formiga, pensar no reino dos céus? Eu já exemplifico o perdão? Será? Eu já demonstro indulgência com os erros alheios? Será? Eu calo críticas e acusações? Será?
Pratico a caridade material desinteressadamente, sem que ninguém me veja, por amor ao meu próximo? Será? E pratico a caridade moral? Ou seja, na palavra que auxilia, no exemplo que dignifica, no silêncio que perdoa, no gesto de incentivo ao bem, na humildade, buscando melhorar a cada dia. Será? Será ou não será? Meditemos, meus irmãos. Reflitamos muito, porque disso depende o nosso avanço, a nossa espiritualização e a certeza de sairmos desta encarnação melhores do que o que aqui entramos. Que Deus nos abençoe, nos guarde e nos ampare. E antes de passarmos a palavra à nossa irmã Carmen no atendimento espiritual, gostaria de lembrar a todos que a espiritualidade tem pontuado que necessitamos manter todos os cuidados. A pandemia não acabou e sequer não temos previsão de quando isso vai acabar. Então, precisamos manter os nossos cuidados, não aglomerando, saindo de máscara, respeitando o distanciamento. Só saímos se realmente for necessário sair e tendo todos os cuidados. Nunca deixemos de levar o nosso álcool gel à rua, porque podemos não ter pia e sabão para lavar as mãos. E tenhamos fé, a fé que salva, a fé que consola, e a certeza do amparo dessa espiritualidade maravilhosa que não nos desampara nunca. Que Deus seja conosco. Muita paz para todos nós. Irmãos, irmãs, boa noite. Então, com essa reflexão bem pertinente aos tempos de hoje, que nossa irmã Kátia acabou de fazer, nós precisamos não só falar do Senhor, mas sentir o Senhor dentro de todos nós, praticando sempre o seu Evangelho, as suas orientações, para que possamos melhorar o mundo em que vivemos. E assim, vamos fazer o nosso atendimento espiritual da noite de hoje. Vamos sentar comodamente, colocar a nossa aguinha para ser fluidificada. Aqueles que desejam tratamento na medicina espiritual, por favor, dirijam-se a seus quartos, deitem-se nas suas camas, fiquem ali imóveis o máximo que puder, para que os espíritos médicos espirituais possam trabalhar, gerando ao atendimento e, se for, com condição para vocês se curarem. Vamos fechar os olhos e, ouvindo a música, nos colocarmos numa condição interna de silêncio, de sacralidade, deixando que os espíritos trabalhem conosco, em nós, derramando sobre nós as bênçãos celestiais. E para que possamos absorver essas bênçãos celestiais, para que possamos acessar a essa energia cósmica universal, vamos imaginar nesse momento a presença de Deus junto a nós, a presença do Cristo que nos prometeu que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, que lá ele estaria. Ele está entre nós. Então, vamos deixar que esses espíritos amigos trabalhem, derramando fluidos de saúde, de equilíbrio, de harmonia e de paz sobre cada um de nós. Lembre-se, nós somos um canal permanente do amor de Deus. Vamos deixar fluir este amor.
Vamos dar acesso por todos os nossos chakras para que a mão de Deus, através desses espíritos amigos, possa acariciar nossa alma, nos consolando e derramando sobre nós a paz que nós tanto desejamos e tanto necessitamos. Vamos inspirar e expirar, conduzindo assim a serenidade por todas as células, distribuindo por todos os órgãos, todo o sistema, serenidade, paz, equilíbrio, harmonia, amor. E assim, vamos sentir o tratamento, as mãos dos amados atendentes fraternos, médicos espirituais sobre as nossas cabeças. Vamos sentir eles tocando o nosso chakra coronário, derramando ali a força de Deus, o poder de Deus, penetrando em nós os fluidos de saúde, de equilíbrio, de harmonia, de paz, que vão sendo distribuídos pelo chakra coronário para todos os órgãos, todos os sistemas. Todo o nosso corpo recebe essa carga de bênção do céu, de saúde, de paz, de equilíbrio, de harmonia. Estamos em comunhão com Deus, estamos em comunhão com o Cristo de Deus. Tudo flui. Estamos em paz, sentindo serenidade, sentindo bem-estar. Sabemos que temos problemas, mas que nesse momento Deus está cuidando, para que esses problemas possam se diluir na nossa fé, na nossa força, na nossa coragem cristã, de não desistirmos jamais de sermos felizes, de sermos luz, luz que nunca se apaga. Assim, as energias descem sobre cada um de nós, preenchendo todos os vazios, preenchendo os nossos corpos, trazendo força para o espírito, trazendo saúde para o corpo físico, paz para o coração e a mente. Estamos em paz. Estamos em paz. Estamos em paz. Que bom saber que Deus está conosco, que esses amigos espirituais estão agora no nosso lar, ouvindo as nossas súplicas, ouvindo os nossos pedidos e tentando nos ajudar de todas as formas. Para os médicos espirituais que sensibilizam-se com a dor, com a doença, com o sofrimento alheio, nós agradecemos, sabemos que existem dores maiores, sofrimentos maiores. Que derramem também a luz de Deus sobre todos os outros doentes que se encontram em UTIs, em hospitais, com Covid-19 e outras enfermidades muito mais graves do que as nossas. Que Deus abençoe a todos. Que uma grande chuva de bênçãos caia sobre o Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Derrame, Senhor, suas bênçãos sobre todo o Brasil. Pedimos especialmente sobre a Bahia, no estado onde moramos, para que essas bênçãos sejam, Senhor, transformadas em dias de luz, dias de paz, dias de muitas alegrias. E assim,
com a fé que temos imensa nos nossos corações, com a força da força trazida do céu para cada um de nós, guerreiros da luz, do bem. Nós vamos encerrar o nosso atendimento com um coração repleto de gratidão por todos os espíritos amigos que sempre comparecem no horário do atendimento espiritual, que sempre estão conosco, nos assistindo, nos amparando, nos ajudando. Muito obrigada, irmãos. Muito obrigada, muito obrigada. E é assim que o círculo branco da paz e da harmonia se feche e se expanda através de nós. Que a luz de Jesus e de Maria nos envolva, nos ampare e nos acalme e nos dê dias de luz. Muita paz. Muita paz.